Bom, são 8 horas e 14 minutos, vamos desvendar a saúde do Brasil. Ao nosso lado, o doutor Antônio Balesteiro Júnior, ele que formado em odontologia, a gente já conhece a história, ele que foi secretário de saúde de Porto Belo, diretor da Anfre, já participou em Balneário Camboriú, né? Também, enfim. Ele tem nos ajudado muito desde o início da pandemia a entender muitos assuntos, né? Por ser da área da saúde. Quando eu e Flávio Silva trazemos informação, nós trazemos a informação, mas não temos conhecimento da área técnica na área da saúde. Por isso ele nos ajuda e sempre está aqui presente na Rádio Cidade para a gente evoluir a respeito de determinados assuntos. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Marco Júnior, bom dia, Flávio Silva, bom Vini, dia. Senhoras e senhores que estão me ouvindo. Flávio Silva, eu me compadeço de você das brincadeiras, né? Você ainda convalescente da mordida do tigre, né? Foi agredido, mas foi uma agressão realmente ampla, né? Mas complicado. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, né? Essas pessoas esquecem isso, né? Flávio Silva. Verdade. Você veio falar de esporte ou veio falar de saúde? É que a gente não passou por isso, né, Marco Júnior? Que todas as vezes que disputamos o Mundial, ganhamos. O único 100% dos brasileiros, aliás. E o único 3 vezes Mundial, né? 3 Libertadores, 3 Mundial. É isso aí. Mas não, um quarto? Como? Porque o de 51 do Palmeiras não vale? O de 53 nosso também vale, então. É verdade. Mas vamos lá, vamos falar os assuntos que interessam. Tá. A gente conversa muito, né? A minha presença na rádio é pontual, mas a gente conversa, eu procuro dar apoio para vocês aí na relação da saúde. E, inclusive, além da saúde, né? Eu também desenvolvo vários trabalhos transversos. Conversamos essa última vez que eu estive aqui a respeito da educação, né? No retorno seguro às aulas, educação 4.0, ensino híbrido. Enfim, são várias coisas. Eu fico muito feliz de estar aqui passando as informações. E vamos falar hoje sobre as vacinas, a importância da diversidade das vacinas. E atualizar remédios, sobre os remédios, atualizar, né? Isso. Estou à tua disposição, vamos lá. Eu falava com o Flávio Silva um pouco mais cedo, Balesteiro, antes de você chegar, e eu acho que é importante ouvir da Rádio Cidade para poder entender o raciocínio, que quando nós entramos na pandemia, isso nós vamos fazer 1 ano, né, Flávio? Agora no mês de março, né? Isso. Aqui no Brasil, não no mundo, porque no mundo foi descoberto um pouco antes, né? Para 26 de fevereiro foi quando foi identificado o primeiro. Um dia depois do carnaval. Exato. Eu estava aqui. Sexta-feira que vem vai fazer 1 ano que foi, diz o Ministério da Saúde, foi o primeiro brasileiro infectado. Coincidentemente, um dia depois do carnaval. Verdade. Agora, eu falava com o Flávio Silva aqui antes, nos bastidores do jornal, que se tentou muito medicamento em razão da Covid. Então se atacava propriamente dito a Covid no início, até porque não se entendia sobre o que estava acontecendo, que vírus era esse, o que ele poderia causar. Então muitos dos medicamentos propagados, receitados por profissionais da área da saúde através de receitas, né? Os médicos, que os que podem receitar, eram muito para mitigar os efeitos, tentar ajudar a pessoa de alguma forma, seja ela nos casos leves, médio ou mesmo os graves. E à medida em que o tempo foi avançando, estamos sexta-feira que vem a 1 ano à frente, se aprendeu muito a respeito de como tratar uma pessoa com a Covid, uma pessoa que está internada, uma pessoa que vai ser entubada, uma pessoa, enfim, e se está aprendendo ainda. Neste meio tempo, nós tivemos o desenvolvimento de vacinas, né, Flávio? Exatamente. E a gente ouve falar, Balesteiro, numa série de vacinas. Você já explicou outras vezes aqui. As mais modernas, e será redundante agora, é a Moderna e a Pfizer-BioNTech, que trabalham com RNA. Mas tem as outras que trabalham aí com o vírus inativado. É esse o termo, né, Balesteiro? Sim, vírus inativado, proteína do vírus. Isso. E também através de vetor viral replicante. Que é o caso, por exemplo, da Coronavac, né? A Coronavac é vírus inativo, né? E vírus inativo, a Oxford AstraZeneca. Já é de vetor viral replicante. Veja. Um adenovírus que contém dentro dele um fragmento da proteína S. Então vai a pergunta, agora que a gente fez a base, Flávio Silva. Qual é a diferença entre essas vacinas e existe uma ideal? Olha, eu vou inverter até a ordem das suas perguntas, se você me permitir. Vamos lá. Vamos falar primeiro dessas medicações,
Pode ser, Porque pode daí ser. vai mostrar a importância das vacinas, Marco Júnior. Perfeito. Porque você fez uma introdução muito boa, amigo. Você foi muito pontual, mas muito com muito expertise no que você falou. No primeiro momento, se combatia A Covid. a Covid com remédios que não tinham eficácia científica. O que estava acontecendo? O meio médico, Flávio Silva, estava reagindo perante uma absoluta falta de governança dessa pandemia no país. Foi uma bateção de cabeça desde o início. Inclusive na época do Mandetta, tá? No Ministério da Saúde. Sim. Uma bateção de cabeça. E já sabia o que deveria ser feito, né? Porque nós já acompanhávamos o que estava acontecendo lá fora. Lá na Europa, em Tá? especial. Agora, né? por exemplo, não teve carnaval? Não deveria ter tido o carnaval passado, amigo. Porque, pô, você está vendo uma pandemia, você vai deixar ocorrer o carnaval, onde, obviamente, o vírus vai entrar no país? Você já deveria estar fazendo contenção, já deveria ter todo um plano de contingência com relação a isso. Eu me lembro da Mas- pergunta mas- do Flávio Silva. Você pra me fez essa lembra, pergunta, Flávio? Flávio Silva. Há um ano atrás. Eu estava aqui no dia 26, É. quando foi divulgado, você falou, balesteiro. Mas é verdade, isso aí não foi divulgado agora, mas já não tinha conhecimento antes. Já tinham casos registrados antes e que não eram divulgados, né? Isso ficou comprovado depois, né? Sim. Porque na realidade o que acontece? Isso daí é compulsório. Tanto no público quanto no suplementar, quando você tem uma doença infecto-contagiosa, né, você tem um rol de doenças que você é obrigado a colocar dentro de um informativo, compulsoriamente, do Ministério da Saúde, tá certo? Sim. Em tese, tá? Se a gente pensar que todos agem com correção, mas não sei se foi assim. Mas enfim, foi uma bateção de cabeça. O meio médico reagiu como? Pô, gente morrendo, rapaz. Então você começou a utilizar medicações de outras doenças que poderiam ser testadas e começavam a ter um resultado X ou outro, efeitos colaterais que procuram, dentro de uma dosimetria, evitar ou reduzir. É o caso da cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, a cloroquina e hidroxicloroquina é usada para malária, né? Só para ter uma ideia disso que o Balesteiro está falando, esta semana nós tivemos a divulgação de um caso de um jovem que se automedicou com a ivermectina e teve problema nos rins. Isso. Porque a dosagem não era adequada de acordo com a receita médica. E este é o perigo, não só da ivermectina, de qualquer remédio. Qualquer medicamento. Qualquer medicamento, porque o brasileiro tem a mania de se automedicar. Não tem jeito. E não é só... Isso é histórico, cultural. E não é só a questão da automedicação. Tem remédios, por exemplo, a cloroquina, que causa problema grave no músculo. Pode. Sempre em especial pode. para quem tem problema Porque cardíaco. a pessoa né? tem que ter uma predisposição também. Sim. E o uso tem que ser inadequado, seja em excesso, seja porque a pessoa tem uma comorbidade, né? Uhum. Relativa a isso. Mas vamos lá, a cloroquina está absolutamente descartada, tá? Aliás, de todas essas medicações de primeira fase, quando se combatia a doença, se percebeu o que é agora? Que não dá para se combater a doença. Que você precisa trabalhar a parte imunológica. É o que dá para fazer. Este é o ponto que a gente vai chegar. Então, antes, se queria atacar a Covid, se entendeu que não dá para atacar a Covid nesse momento. Então, vamos aumentar a imunidade do corpo. Vamos equilibrar a imunidade. Essas medicações estão sendo trabalhadas agora nessa segunda fase. Para que o corpo reaja e, digamos assim, vamos usar a palavra, o termo, como você fala, doutor João, seu João, dona Maria, posso entender? Expulse o SARS-CoV, por assim dizer, ou combata. Não digo expulse. Ele evite que você migre de casos moderados para graves, tá? Tá. Não previne, não tem como prevenir. Tá. Mas em você estando com a Covid, que você não evolua para casos graves, e se tiver um caso grave, que não evolua para óbito ou diminua seu tempo de internação. Tá certo? É o caso esse do tal do spray que Israel desenvolveu? Vamos chegar lá. Quando se fala de imunidade, existem muitos medicamentos, né? Vendidos no Mercado Livre, nas farmácias, enfim, para você melhorar a sua imunidade, aumentar a imunidade perfeito, Flávio. do seu corpo. Vitamina A, B, C, D, E, Z. Nada disso está comprovado, Flávio, nesse momento. Mas ajudam melhorando a imunidade, de alguma forma, impedindo a entrada de um vírus de uma forma mais contundente? Você pode melhorar a sua imunidade, inclusive se cuidando, né?
cuidando da sua saúde geral, não pode? Uma Se dieta equilibrada. Se tiver uma dieta equilibrada, se você não tiver com sobrepeso, se você não tiver com distúrbios mentais. Exercícios tá? físicos constantes. Você está com a tua mente atribulada, né? Também atrapalha a tua imunidade. As doenças têm um fator psicossomático muito forte, tá? Tudo isso. Agora, uma medicação específica com relação ao Covid, isso está totalmente descaracterizado. Vitamina C, isso é tudo fake news. Cloroquina, essa primeira fase, então, se fazia um enfrentamento. Todas essas medicações, a cloroquina, a ivermectina, a hidroxicloroquina e outras tantas, elas já sofreram exames de duplo cego randomizado, que é o mais avançado. Por exemplo, a cloroquina não tem efeito nenhum positivo com relação ao Covid. Ponto. Tá? Nenhum. Muito pelo contrário, causa problema cardíaco. Tá? Tanto que a FDA... Pode causar, né? Problema cardíaco. Pode causar. Isso. É isso. Obrigado por me corrigir, Marquinhos. Sob certas circunstâncias. Isso. Mas é um risco. Inclusive a Food and Drugs Administration, a FDA americana, que é o organismo de controle, um dos mais respeitados do mundo, proibiu a cloroquina lá. Tá? Cloroquina não pode ser utilizada lá para a Covid e para outras coisas dentro de critérios muito rígidos. Tá? Então é uma loucura você, por exemplo, kit Covid foi útil em determinado tempo em função de uma série de circunstâncias que eu já falei. Hoje é loucura você utilizar. É contraindicado. Quem assistiu à reunião da Anvisa ficou muito claro isso inclusive quando foi utilizado, Balesteiro, quando foi utilizado o kit, ele trouxe algum benefício aos pacientes que utilizaram esse kit ou só trouxe malefícios? Vamos colocar assim, uma coisa é o que você deve fazer, outra coisa, uma coisa é o que você precisa fazer, tá? Outra coisa é o que você deve fazer. Tá? O que você precisa fazer, eu entendo que é por uma necessidade emergencial, Marco Júnior. O que você deve fazer é algo mais embasado em raciocínio, em ciência. Naquele momento, tá, não se cometeu loucuras, mas se utilizava porque você não tinha ações de governança que conseguissem conter, existia um negacionismo fantástico no país, por parte inclusive do próprio governo federal, uma briga política de egos que nós estamos vendo ainda se prolonga na vacinação. Tá? O meio médico reagiu, então se fez o kit Covid, se testou várias medicações que já estavam sendo testadas para várias coisas. Essa etapa foi vencida. Trouxe mais malefícios que benefícios? Claro, os médicos procuram controlar os efeitos colaterais. Tá? Por isso agora, precisa ser receitado. Lógico. Agora hoje se provou que não, por exemplo, especificamente a cloroquina não tem benefício. Basta você ler os estudos médicos, estou falando de duplo cego, randomizado, que é o mais aprimorado que tem. Tá? Tem vários estudos com relação a isso, bem aprofundados, que descaracterizaram, então não se usa mais. Ivermectina, tá? Tem lá seus efeitos, mas tem, vamos dizer assim, se você colocar numa balança, entre prós e contras, não se utiliza. Dessas medicações iniciais, tá? Os corticoides são importantes. A dexametasona é importante e é utilizada em casos graves, em casos mais severos, né, para você reduzir o tempo de internação, a possibilidade de ir a óbito, né, você provoca aquela dita tempestade de citocinas, que é para você aumentar a imunidade das pessoas. E na base desse comentário do Balesteiro, eu vou te interromper um pouquinho, Balesteiro, que a gente precisa chamar o comercial das 8h20, já são 8h28, tá? Preste atenção nesta informação que ele falou agora, do dexametasona. E aí nós vamos entrar no assunto do spray, tá? Que é um assunto... Que é a segunda fase das medicações. Que é a segunda fase, que é o tal do spray que está sendo divulgado até pelo governo federal, que Israel foi o pioneiro. CD24. Isso, só que aqui no Brasil também há um estudo avançado nesse sentido também de um spray. Aliás, há uma série de medicações que estão sendo elaboradas, estudadas, para que possa ajudar a acabar com essa pandemia. 8h33. Ô Marcos, tem perguntas aqui, obviamente, que vamos continuar na pauta, né? Claro. Dexametasona aí e tal, mas tem perguntas que estão chegando aqui pro Balesteiro, por exemplo, o José diz, bom dia, gostaria que perguntasse ao doutor Balesteiro se a pessoa tomar 3 tipos de vacina
em um só dia causaria algum mal? Posso responder? Causa não. Eu fui no posto de saúde, cheguei lá para tomar a tal da vacina da febre amarela, descobriram que eu não tinha de tétano e a tríplice viral, a não ser... Rapaz, eu saí de lá todo tortinho, assim, ó. Eu também, já tomei de febre amarela, tomei a da hepatite B e de sarampo. Perfeito, são as 3 que eu tomei lá. Você toma a pentavalente, por exemplo, você está tomando 5 vacinas ao mesmo tempo. Né? Por exemplo. A BCG também, né? Isso. Tá, então não faz mal não, viu, José? Já respondemos pelo doutor aqui. Uma coisa tem que ser dita, viu, José? Importante a sua pergunta. Não faz mal, inclusive, se você tomar 3 vacinas diferentes também da Covid. Pode baixar a imunidade? Também não vai fazer mal. E baixa a imunidade? Não. A vacina baixa a imunidade? Vacina não baixa a imunidade. Não baixa pelo a contrário, imunidade. né? É o contrário, a vacina é para aumentar a imunidade. Tá? A vacina trabalha a imunidade. A vacina não evita, Flávio, que você tenha o SARS-CoV-2. Você continua se contaminando. Evita que você tenha a Covid-19. Uma coisa é o SARS-CoV-2, que é o vírus. Outra coisa é a doença. Uma coisa é o HIV. Outra coisa é a AIDS. O HIV é o vírus. A AIDS é a doença. Você pode ter HIV e não evidenciar AIDS. As vacinas, e você não tem vacina para AIDS, a vacina da Covid ou de todas as outras doenças faz o quê? Ela combate a doença. Você continua a se contaminar. Portanto, você pode continuar a contaminar os outros. Por isso que é importante que você continue com as medidas de distanciamento social, uso de máscara e tudo mais. Então, aumenta a imunidade. Outra coisa, Marco Júnior. Mas com relação àquela doença específica, né? Agora você pode, de repente, ser contaminado por outro... claro, por outra doença. Mas a tua imunidade vai estar legal com relação àquela doença. Essa segunda pergunta vai entrar depois nas vacinas, porque ela tem a ver com as vacinas, eu acho que seria do Só mais Fábio um detalhe, aqui. viu, com relação à imunidade. Todas as vacinas, Flávio, tem 2 tipos de imunização. A imunização por criação de anticorpos e a imunização celular. A imunização celular, ela é mais perene, é mais demorada e ela está diretamente relacionada com a imunização de rebanho, porque ela é mais perene. Aí que entram os tipos de vacinas. Por exemplo, a gente vai falar depois, a Coronavac provoca pouca imunização celular, tá? Mas nós vamos falar depois. Tá, ô Balesteiro, eu até entendo a pergunta do Flávio, porque na verdade, assim, algumas pessoas sempre falam, se eu for tomar a vacina da gripe, eu fico gripado, fico com dor de cabeça, fico com dor no corpo, e me dá uma moleza, um exemplo. Porque ela tem baixa eficácia. Não, tudo bem, mas eu acho que é aí onde o Flávio quis entrar nessa questão da imunidade. Não é que ela baixou a tua imunidade, ela jogou o vírus lá dentro e o teu corpo tá reagindo, não é isso? Não, no caso é o seguinte, também pode acontecer isso, lógico. Sim. É a reação orgânica de alguns dias, pode dar uma febre baixa, uma sonolência ou coisa do gênero, né? Normalmente na bula da vacina, e não tem nenhuma vacina com aprovação definitiva, são provisórias, mas quando tiver vai vir a bula, especificando essas coisas. Entendi. Especificamente com relação à questão da vacina da gripe, ela tem baixa eficácia. Não chega às vezes a 50%, que é o mínimo para aprovação. Tá? Ela é de vírus inativo, portanto ela tem pouca imunização celular, por formação de anticorpos, portanto ela dura pouco tempo e ela protege em casos numa gripe mais pesada, né? Mas ela protege muito em casos leves, casos moderados. Normalmente você tem uma gripe leve quando você vem a ter. Aí, claro, com relação à faixa etária também altera. Tá? Ela protege menos, por exemplo, uma pessoa com uma idade mais avançada. Tudo isso influencia. Mas continua a ser importante. Veja, isso é tão importante que a gente está falando, da questão de reações, que é importante você entender isso, que qualquer bula de qualquer medicamento tem reações em determinado faixa etária ou pessoas. Eu abri aqui, por exemplo, a dipirona monoidratada. Dipirona. Lembra do Anador que você tomava antigamente? Acho que nem existe mais o Anador. Novalgina. Né? Existe. A Novalgina, que é uma marca comercial. A Novalgina, a gente tá falando marcas, né? Aliás, a Novalgina voltou com tudo agora, né? Isso. Porque a dipirona é o nome genérico. Você tem a dipirona genérica, né? Que é o nome genérico. Mas você tem marcas comerciais, as pessoas conhecem por marcas comerciais. Por exemplo, Novalgina, ela tem dipirona. Isso. O Torcilax. Tem dipirona, enfim, aí diz assim, precauções, reações anafiláticas
anafilactoides, reação alérgica grave imediata que pode levar à morte. Tá na bula. Eu tô com a bula aqui na frente. Dipirona. Tá? Então você imagina. É interessante a gente conversar, falar isso pro ouvinte da Rádio Cidade, porque assim, se fala muito em fake news e a gente tem a responsabilidade de trazer a informação correta. E aí vem o tal do spray. Você falou da dexametasona. Tá a base aí do spray, não é isso, Balesteiro? Você é esperto, hein? É a mesma coisa. Olha só, não é a mesma coisa, mas tem efeitos similares. Não dá pra pegar um dexametasona, moer, jogar na água e jogar no nariz, que não vai fazer efeito. Não é assim. Da primeira fase de medicações, que se combatia a doença, hoje nós entendemos que não dá para combater a doença. Aliás, de todas as doenças virais, não só essa. Fui corrigido, tá? O Torcilax tem paracetamol e não a dipirona. Obrigado, Júnior. Mas vamos lá. Farmacêutico. De todas as medicações, de todas as doenças virais, tá? Você tem apenas medicações de controle. Você não tem medicações para combater. A Covid não é diferente. Então você já venceu essa primeira etapa. Você não encontrou a medicação de combate. A dexametasona, que reduz os efeitos, já expliquei aqui, em casos severos, né? Ela e ela é utilizada, porque é um corticoide, para evitar doenças secundárias, tá? Então ela vai diminuir o tempo de internação, porque normalmente advém doenças secundárias de origem bacteriana, por isso que se usa a dexametasona. No caso, especificamente do spray israelense que você está falando, tá? Que é o Exo CD24, esse é o nome dele, tá? Ele é uma outra medicação que faz o mesmo efeito da dexametasona, só que por via oral, e é um efeito muito mais contundente, tá certo? Então ele vai ser utilizado quando tiver disponibilizado, e ele está em primeira fase de testes em clínicos. Tem a segunda e a terceira. Então estima-se que demore 1 ano para estar disponibilizado, eu acredito que em 2022. Ele vai ser utilizado em casos severos para você evitar consequências mais severas, o tempo de internação e tudo mais. E vai ter um efeito potencialmente maior, né, do que o dexametasona. Além do que o dexametasona, você tem que injetar via intramuscular, né, via venoso, né? E no caso desse spray, né, o Exo CD24 é por via nasal. Dessa segunda fase de medicações, nós já entendemos que se descartou combater, medicações de combate, tá? Das medicações de combate, a única que está sendo utilizada ainda é a dexametasona. Algumas são extremamente perigosas. E é um corticoide, ele também tem efeitos colaterais. Também tem. Se utiliza o dexametasona em ambiente hospitalar em casos severos. Ponto. Não tem nenhuma medicação para se prevenir, nem se combater outra que o seja. O resto é bobagem e pode causar esses efeitos severos. Se entendeu que precisa se trabalhar a questão imunológica. Daí surgiu o quê? O que está sendo utilizado? A questão do plasma sanguíneo, é o plasma convalescente que fala, são de pessoas que já tiveram a Covid, tá? E você também aumenta a questão imunológica no organismo, né? Justamente para você diminuir a possibilidade de você ter casos mais severos, diminuir o tempo de internação também. Você também está se utilizando uma coisa muito importante que está sendo feita no Brasil. O nosso governo federal está muito preocupado com esse spray israelense. Certo. Pois o Butantan, o Instituto Butantan e o Instituto Vital Brasil desenvolveram um soro equino em cavalos, onde eles injetaram o SARS-CoV-2 lá e conseguiram extrair um sono. Está precisando de investimentos para terminar a terceira fase. Se o Ministério da Saúde entrar firme nisso, eles terminam até julho, tá? E é um soro muito importante para aumentar a parte imunológica, para evitar que casos leves ou casos moderados migrem para um caso severo. Isso está sendo utilizado. Também célula-tronco está sendo trabalhado, mas essas são as principais medicações nesta etapa, tá? Bom, explicado. Isso tudo ainda em estudos. Nada disponibilizado, só a dexametasona. O resto tudo
em desenvolvimento. Estudo, quando você fala de desenvolvimento, nós temos que esperar no mínimo aí, o quê? 6 meses, 1 ano? O soro desenvolvido pelo Instituto Butantan e o Vital Brasil, se o governo federal se interessasse, e a Anvisa também, tá? Nós teríamos isso até julho, e seria muito importante. Mas para aumentar a imunidade. Mas ele é potencialmente muito maior o seu efeito, por exemplo, que o plasma convalescente. Seria muito importante. Bom, 8h44, a gente vai para o Sim, intervalo. para a questão da imunidade. Da imunidade. Na volta e a última sequência a gente vai falar sobre a importância da variedade de vacinas. São 8h48. Pois bem, então chegamos aqui à parte das vacinas. E aí eu vou incluir a pergunta do Fábio. Ele disse que 5 casos de pacientes internados em Curitiba desenvolveram uma cepa mais resistente. Será que teremos um vírus mais resistente agora, que temos vacina? E esses vírus vão ganhar mais resistência ainda? Será que as vacinas serão eficazes? E aí, o Moacir, o Luiz, o Benini, a Roselene e o Carlos fizeram uma série de perguntas. O Carlos, o Benini, o Luiz e também o Moacir falaram a respeito dos remédios de protocolos iniciais que nós falamos no bloco anterior. Israel, né? Isso, o Flávio. Sobre a cloroquina, azitromicina, a ivermectina. Citaram aqui que o presidente da associação de Tóquio lá diz que recomenda a ivermectina para o tratamento da Covid. E a Rosilene fala, quem tem alergia pode tomar a vacina? Então a pergunta da Rosilene, doutor, e do Fábio vão no mesmo sentido. Eficácia das vacinas contra as cepas mais resistentes sobre quem tem alergias, né? E repito, o Luiz, o Benini e o Carlos falando aí sobre a tal da ivermectina que foi recomendada pelo presidente da Associação dos Médicos em Tóquio. Olha, que não é a Anvisa de Tóquio. Eu não tenho paixões nem políticas, nem ideológicas, muito menos por medicações. Eu me atenho à ciência e aos fatos. Isso é bobagem. Estou falando taxativamente. Besteira, fake news. A ivermectina, ela tem o seu efeito, ela não tem um efeito nocivo forte como tem a cloroquina. A cloroquina, ela não está sendo utilizada porque ela causa problemas cardíacos severos, tá? Pode vir a causar, tá? E não tem resultados eficazes, resultados comprovados. Tá? Isso já foi feito, exames de duplo cego, randomizado, tá? E isso está provado. Ponto. Com relação à ivermectina, tem resultados muito precários com relação ao Covid. Tá? No tratamento, não é em questão preventiva nenhum. É no tratamento de pacientes que já estão no estado mais avançado. Tá? Mas nada que, pesando na balança, justifique o seu uso nesse momento. O que se justifica da primeira fase de medicações é, efetivamente, os corticoides. Ponto. O resto é bobagem, é fake news, é paixões, e eu não me atenho a isso. Respeito quem fez essa colocação, obrigado por participar, mas tenho bom senso de se aprofundar nisso, não nadar em superfície. Com relação a vacinas, tá? Olha só, as vacinas são diferentes e nenhuma tem aprovação definitiva, tem aprovação emergencial. Portanto, você ainda não tem uma bula definitiva, você ainda não tem noção de todos os seus efeitos colaterais. Agora, reitero, todas as vacinas são seguras. Ninguém vai morrer de se vacinar, muito pelo contrário, pode vir a morrer de não se vacinar. Seus efeitos colaterais são administráveis. Claro, se você, né, que em tese é a top de linha das vacinas, de pessoas com uma alergia grave que tiveram uma reação além do que deveria ser esperado. Reações adversas. Reações adversas. Então ela está sendo contraindicada para pessoas que têm problemas alérgicos graves. Mas isso você tem que relatar ao médico e identificar se o seu problema realmente impede que você tome a vacina. Qual foi o sintoma dessas reações, Palestina? Ou quais foram? Né? Tiveram reação adversa, no caso, a pessoa teve febre, teve alteração metabólica, ficou convalescente, uma série de reações adversas que chegaram a uma situação preocupante. Não foram além disso, tá? Depois de alguns dias se reverteram, tá? Mas tiveram. Então existe um cuidado muito grande. Se você lê uma bula de remédio, você não toma nem a Novalgina.
nem a dipirona, porque existe um rigor muito grande no meio médico. Por isso que eu falo que todas as vacinas são seguras. Se são mais ou menos eficazes, é a discussão. E tem diferentes tipos de vacina. Eu defendo nesse país, primeiro que a gente tem um plano vacinal, um projeto vacinal. Não um monte de falácia, não um monte de fake news. Né? Uma hora o ministro que está pressionado, a gente sabe que a Confederação dos Municípios pediu a saída dele, Isso. porque não tem um plano vacinal, e está faltando vacinas, falou ontem que... Até julho, 230 milhões. Mas antes ele tinha falado que viria 9 milhões de vacinas em fevereiro do Butantan. E o Butantan falou que não tem capacidade de produzir mais do que 3. Então, sabe, coisas assim. São 400 mil doses dia que o Butantan 432 mil doses dia eles Isso. podem produzir. Então seria um delírio 9 milhões. Total, em fevereiro, o Butantan disse que não tem condições, que ele tem condições de produzir 3 milhões e 200. Entendeu? Então são coisas que não se fecham. Outra coisa, como é que você vai imunizar sem insumos, sem seringas, agulhas, gases? Você não comprou insumos. O Ministério não está providenciando esse insumo? Eu desconheço que tenha feito uma licitação Faltam nesse sentido. 10 dias para terminar o mês de fevereiro. Se o Butantan produz 400 mil doses dia, são 4 milhões de doses, a não ser que já tenha algo pronto ou fez a somatória do que até já foi entregue. O Dimas Covas já fez o comunicado ontem. Sim. Que o máximo que eles têm condições é 3 milhões e 200. Isso, ponto. até o final do mês. Tem que ver também o insumo farmacêutico ativo, se tem IFA, né? Sim. Tudo isso. Mas vamos lá. Parece que para IFA eles têm para 8 milhões. Isso. Mas insumos, não fizeram compras. Deveriam ter comprado insumos lá em outubro, novembro, dezembro, não fizeram. Estão usando 60 milhões de seringas e agulhas que você tem de provisionamento para outras imunizações. E quando acabar isso? E aí, se esquecem as outras? Eu não sei como é que vai fazer. Então, não tem logística, então se preocupa. Agora, se tivesse vacinas, tá? Também é importante a estratégia vacinal. Aí uma diversidade delas é muito relevante. Por que, Flávio Silva? E eu vou entrar também na questão das cepas virais. Olha só, as vacinas são diferentes. Então, se tem vacina, inclusive, Marquinhos, não tem vacina ideal. Mesmo as top de linhas não são ideal. Por exemplo, você tem a vacina a partir de genoma, RNA viral, né? Que é a Pfizer, a BioNTech e a Moderna. 95, 94,5% de eficácia. Ótimo. Tá? Essas seriam em dose única ou... Duas doses. Duas doses. São indicadas para todas as faixas etárias, entram bem para a população idosa. Né? Só que tem que ser acondicionados a uma temperatura de menos 80 e menos 20 graus Celsius. Portanto, entrariam muito bem no Brasil, em grandes centros. Não é verdade? Só que tem um problema. Todas as vacinas, exceção feita aquelas que são de vírus inativo, que usam o vírus inteiro, elas trabalham com fragmentos da proteína spike, que é onde ocorrem as alterações dessas novas cepas virais. O SARS-CoV-2 ele tem em média 2 alterações por mês, 2 mutações. Mas quando essa alteração é muito significativa, tá, ela se constitui uma nova cepa viral. Você tem 3 hoje no mundo, né? Uma da África do Sul, uma do Reino Unido e agora uma de Manaus. Olha só, a vacina de Oxford, que também é uma vacina que trabalha com a proteína S, é parte da proteína S que se faz, né? Que é um vetor viral replicante, adenovírus, né? Ali dentro tem uma parte da proteína S, ela baixou sua eficácia de 60% para 26% quando foi lá na África do Sul, ela não é mais dispensada lá, é uma das 2 vacinas do Brasil. Tá certo? E essa variação, então, é normal. Num país, ela tem uma certa eficácia, no outro país... Não, conforme a cepa viral. Essa cepa viral diferente. Aí você vai ter que adequar a vacina. Mas, por exemplo, Oxford demora 9 meses. Por isso que é importante uma diversidade de vacinas. A Coronavac, tão combatida, Marquinhos, ela, por exemplo, apesar de ter baixa eficácia, ela usa o vírus inteiro, o vírus inativo. Então, ela vai ter mais dificuldade de ser atingido pelas novas cepas virais, porque todas as outras, os outros tipos, tá, eles são trabalhados a partir da proteína spike, que é onde ocorrem essas mutações. Então, está entendendo a importância de ter diversidade a Coronavac de vacinas? Chegou a mais de 50% de eficácia. 50,36%. Chegou uma pergunta aqui que eu não vou, obviamente, fazer a você, porque você já falou que questões políticas não entram aqui nesse debate que nós estamos falando sobre a questão medicinal e científica, e a gente
extingue o debate político porque as pessoas misturam as coisas. E continuará assim, pelo menos enquanto a gente conduzir o programa, não vamos misturar alho com bugalho, né? As questões políticas são definidas e decididas e comentadas pelo professor Reoli Borges, este cientista político e analisador político em nossa programação. Amanhã, sexta-feira. Aí eu posso fazer essa pergunta que você mandou, Sandro. O Balesteiro está aqui para falar de medicação, ciência, vacina e os estudos que estão aí presentes. É óbvio que, como eu repito, um ano se aprendeu muito. Há de se aprender ainda. E uma das primeiras pessoas a falar isso foi o Balesteiro quando disse que a pandemia não era uma corrida de 100 metros, mas uma maratona de 42 quilômetros. Ou seja, há muito que se aprender ainda, há estudos a serem revelados, tá? A questão é que eles precisam ser comprovados para que a gente possa utilizar com segurança e eficácia, seja medicamento A, B, C ou D, que é o caso das vacinas. Todos nós acompanhamos a reunião da Anvisa. Interessante, Marquinhos, que se questiona o tempo todo a segurança das vacinas, mas não se questiona a segurança dessas medicações que já provaram que não tem segurança. Interessante. Uma coisa é porque eles têm segurança e eficácia, Balesteiro, para outras doenças. Não para esta. Não para esta específica. E mesmo assim, tendo segurança e eficácia para aquelas doenças, ainda há reações vide bula. Assim como a gente falou aqui da dipirona, gente, né? O Novalgina. O antigo Anador. Comel. Né? Você tá entendendo? Antigas. Então, assim, as pessoas confundem e não adianta. Nós temos que, como diz o doutor Alexandre, secretário de Saúde, quando se entra futebol, política e religião, é melhor o assunto parar e a gente se atentar o que a gente faz na ciência e na medicina, que é o que a gente está tentando trazer a informação para o ouvinte da Rádio Cidade. E longe de falar de A, B, C ou D, de ideologia política. Não é essa a questão. Tudo bem. 9 horas, Balesteiro. Vamos deixar para uma próxima. É hora de encerrar, né? Mas foi bem esclarecedor. Eu creio que nós esclarecemos bem. E deixar uma mensagem final aqui, né? Claro. Lamentavelmente, para aquelas pessoas que se atêm, que são muito apaixonadas politicamente, querem direcionar os fatos, o vírus causador da Covid-19, o SARS-CoV-2, ele não é político, sabe? Ele não é político. E tem muita fome de continuar crescendo, continuar evoluindo, continuar se modificando, se lixando, estão se matando politicamente. Querem me dar cloroquina que não me faz nada. Ótimo, eu quero cloroquina. Bata cloroquina. Vacina que eu não quero. E ele é de laboratório ou não? Não é de laboratório. Isso também eu acredito que seja uma teoria da conspiração. Tá? Agora, com certeza, ele já foi identificado lá na China no final de 2019. A OMS já se pronunciou com relação a isso. Tá? Muita coisa está se descortinando, Flávio. Agora, é importante que as pessoas entendam que vacinar nesse momento, se vacinar, é o princípio para a gente, é o único caminho para encerrar essa pandemia. E todas as vacinas são seguras, tá? A eficácia, é claro, elas diferem. É importante a diversidade de vacinas, porque cada uma tem os seus prós e os seus contras, né? Mas cada um também tem que fazer a sua parte para a gente sair desse momento difícil. Até a próxima, doutor. Até a próxima, queridão. Muito bem, obrigado, viu, mais uma vez estar aqui junto com a gente, tentando esclarecer alguns assuntos e trazendo a melhor informação possível ao ouvinte da Rádio Cidade. 9 horas, 1 minuto.